Você acredita na possibilidade de não ficar doente? Fundamental é que investimos na nossa saúde. Investir na saúde é nos prevenir contra toda e qualquer doença. Uma pessoa prevenida, com certeza, ela tem total condição de viver muito, mas muito bem, com saúde. Mas, infelizmente, as pessoas, quando têm saúde, elas negligenciam o cuidado próprio e com isso fica à mercê de doenças. Quem vai abordar o tema é um espírito médico que nos ensina fórmulas simples para não adoecer. Isso é importante para você? Então fique aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que ainda não dormiu. Hoje a espiritualidade nos convida para prestarmos atenção nas prevenções que podemos fazer para não cair nas doenças, não cair nas armadilhas da vida, não cair nas tentações, na gula. Sabe, no Velho Testamento, Moisés deixou aqui 10 mandamentos, certo? E entre esses mandamentos, ele diz que devemos realmente ficar atento à gula. A gula. Muitas pessoas adoecem por quê? Porque não conseguem ter o equilíbrio sobre o que come. E come excessivamente e procura comidas que sejam saborosas, sabe? Sem se importar o que tem ali naquele alimento que é tão saboroso. Pois muitos destes alimentos têm excesso de gordura, excesso de fritura, excesso de açúcar e tantos outros elementos utilizados hoje em dia pela indústria alimentícia para nos tentar por causa do sabor. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a espiritualidade nos convida a nos prevenir contra as doenças. Nos prevenir contra toda e qualquer doença. É possível? Claro que é. Por que nós nos habituamos a, no decorrer da vida, enfrentar doenças? Por que não, no decorrer da vida, não aprender a não adoecer? Muitas vezes, ao passar em uma consulta espiritual aqui no Templo Maria Santíssima, o Espírito diz para você assim: olha, não fique doente. Aí a pessoa que é racional diz: poxa, mas isso é óbvio, eu não quero ficar doente. Pois é, ela não quer ficar doente, mas a pergunta fica no ar. Essa pessoa que não quer ficar doente, ela se cuida para não adoecer? Então essa pergunta é para que a pessoa possa refletir, para que ela mesma reflita: peraí, se eu não quero ficar doente, eu não vou cair nas tentações da gula, não vou cair nas tentações de comer aqueles alimentos que são saborosíssimos, mas que eu sei que em excesso vai me prejudicar. Não é verdade? Poxa, remediar não é um bom negócio, mas prevenir, sem dúvida, é. A prevenção, sem dúvida, é um negócio muito lucrativo. Lucrativo mesmo, ó. Quem que não quer ter um negócio que traga lucro para a vida? Tá aí. Então, um bom negócio que você deve implantar na sua vida é investir na prevenção. E aí, o que você acha disso? Então, seja mais criterioso na hora de comer. Sim, seja mais criterioso. Peraí, isso aqui. Não, isso aqui também não é bom. Não, isso aqui, em exagero, vai me prejudicar. Por exemplo, quem que não gosta de um refrigerante, né? Graças a Deus, muitas pessoas perderam esse hábito, graças a Deus, mas muitas outras ainda têm esse hábito de tomar refrigerante enquanto come. Poxa, é maravilhoso, claro que é.
Não vamos nos enganar, né? Nada de hipocrisia. É maravilhoso você tomar aquele refrigerante gelado no dia de calor. Poxa, só que é fundamental a gente entender o que tem nesses produtos que são tão saborosos. Já foi comprovado, esses produtos fazem um mal muito grande. Porém, como é lucrativo para a indústria, ninguém fala sobre, não é? Nem pode, não é? Outra coisa muito simples, mas muito simples. Ao acordar, em jejum, tomar água. Ou então, melhor ainda, água com limão. Tenha esse hábito para você perceber o quanto melhora o seu sangue, o seu corpo por um todo. Você ajuda o seu corpo na limpeza e purificação. Chá. Você tem o hábito de tomar chá? Melhor que ficar tomando café o tempo inteiro é você tomar um chazinho. E vai diversificando, tem tantas ervas maravilhosas nesse país, não é? Tome chá em vez de café e tome água. Água. O seu corpo, 70% tem a formação de água, o seu, o meu, nosso corpo, né? Então é preciso essa renovação dessa água. Uma água que tem um pH mais elevado, uma água que seja mais condutiva, com maior condutividade. Isso vai te ajudar muito a tirar do seu corpo todas as toxinas, sabe? Que vêm com os alimentos industrializados. Mas, gente, olha, vamos passar a palavra ao mundo espiritual. Eu convido a você a fazer a prece e logo mais ouvir esse irmão, Andrei Volopov, que nos convida a investir na vida, que nos convida a investir em nós mesmos. Olha, fato é que muito lucro você tem quando você não adoece. Por quê? Porque você investe todo o seu potencial para desenvolver aquilo que você quer viver. Quantas pessoas têm que abrir mão dos projetos pessoais porque agora tem que se dedicar a recuperar a saúde que ele próprio perdeu? Então é lucrativo você não perder. Enquanto saudável você está, quanto mais saudável você continuar sendo, mais lucro pelas conquistas que você alcança. Vamos então? Vamos falar com Deus. Senhor, confiantes somos de que tudo que nós precisamos, o Senhor, como o Pai amoroso, vai nos conceder. Cabe a nós compreender que tudo que o Senhor nos concede viver é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então pedimos com humildade que amplie a nossa visão, a nossa percepção, pois não nos deixe faltar a paz, para que tenhamos sabedoria e força. Desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos cada vez mais a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos, Senhor, de Tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja,
Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Jesus sempre nos alerta, não é? Olha, se nós buscarmos nos ensinamentos do Cristo Jesus, vamos perceber que esse Cristo está sempre nos alertando para não cairmos nas armadilhas, não cairmos nas tentações e provocações. O próprio Cristo diz que, por intermédio da oração e da vigilância, nós vamos nos proteger contra o mal. Orai e vigiai, porque a tentação é grande. Está lá em Mateus, coloca aí, vai, Sofia, Mateus 26, 41. O evangelista Mateus, ele escreveu as palavras do Cristo, quando o Cristo diz: orai e vigiai, ou vigiai e orai, para não caíres em tentação, pois na verdade o Espírito, olha Jesus falando de Espírito, o Espírito está pronto, mas a carne, que é esse envoltório que nós utilizamos para viver na matéria, é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem do Evangelho, o Cristo Jesus deixa certo, ele deixa bem claro que nós vivemos na carne por um tempo, e essa carne ela é fraca. Quem a fortalece é o Espírito, que ele está preparado para viver essas experiências. Então, para que o Espírito, preparado que está, ele consiga vencer a fraqueza da carne, o que ele precisa? Comunicação com o plano espiritual. Oração. Oração. Reza. Aí sim você consegue vencer as tentações. Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, mas nos livra-nos do mal. Não é? O que ele pede que peçamos a Deus, o que ele nos ensinou a pedir a Deus, que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus está deixando claro, há muitas coisas tentadoras que nos levam ao mal. Entre estas coisas, o descontrole no campo alimentar, as tentações da gula, sabe, os sabores. Tem gente que, se deixar, come sorvete o dia inteiro. Você sabe que sorvete é uma das piores gorduras que existe, não é? E tem gente que come sorvete, mas é tão gostoso, que mal tem? Que mal tem? Principalmente jovens que não têm esta consciência de que o alimento está ali preparando o seu corpo para o futuro. Como você ficará no futuro? Você está formatando com a sua alimentação no presente. Quer saber como ficará o teu corpo? Olhe o teu prato e aí você vai saber. Bem, vamos então passar a palavra a esse irmão. A gente sabe, né? Todos nós buscamos sempre a cura para o corpo, para a mente e para o coração. Mas você já pensou, em vez de buscar, muitas vezes esquecemos que a verdadeira cura começa dentro de nós? Você percebeu isso? Que muitas vezes esquecemos que a verdadeira cura dos males começa dentro de nós, no cuidado diário, com os nossos próprios pensamentos, os nossos sentimentos, as escolhas que fazemos. Jesus, o médico das almas, já nos ensina que mais valioso do que remediar é prevenir. Assim, cada gesto de amor, cada atitude de equilíbrio e cada oração sincera nos torna sementes de saúde. Olha que maravilha, não é? Sementes de saúde, do bem-estar que nos aproxima daquilo que mais buscamos, a paz. Palavra do irmão Andrei Volopov. Toda a ambiência
é preparada conforme a necessidade dos presentes. Nos antecipamos à presença dos irmãos, preparando o ambiente conforme o necessário para cada qual. Observamos detalhadamente tudo que preciso é para suprir a necessidade daquele ser que busca em Deus o refazimento das suas forças em prol de uma vida melhor. Irmãos, a cura é a busca primordial do espírito, consciente da necessidade de melhorar, busca incessantemente a cura. O trabalho espiritual de esclarecimento faz o ser trabalhar em si a manutenção da vida, o bem-estar, a condição de continuar o seu processo evolutivo, aprendizado. A busca pela cura demonstra que o ser ainda precisa compreender que a melhor ação é a prevenção. Buscar a cura demonstra as faltas cometidas que precisam serem corrigidas para não mais adoecer. Oferecemos total condição para o alcance da cura. A oferta é maior na manutenção do bem-estar. Quando pedimos ao irmão ou aos irmãos para que não adoeça, é para que invista no bem-estar, invista na prevenção. Todos os irmãos são orientados de como proceder para melhorar o problema existente. Da mesma forma, todos são orientados como deves agir para não perder tempo com a recuperação. Tempo este que, bem utilizado na evolução, no conhecimento. Irmãos, a cura sempre existiu. A cura sempre existirá. O que não pode faltar é a vontade, o desejo e a ação de não adoecer, investindo muito mais na prevenção do que na remediação. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Salve Jesus! Obrigado, meu irmão Andrei Volopov. Obrigado. Tenho muito
agradecer a estes espíritos, em específico a este, em especial a este, porque com este espírito eu aprendi muita coisa, eu aprendo muita coisa, mas muita coisa mesmo. Principalmente os bons hábitos. Você sabe que os bons hábitos do dia a dia é que nos levam a um estado melhor do que hoje vivemos, não é? Como os maus hábitos nos levam a uma condição inferior ao que estamos hoje. Ninguém em sã consciência quer adoecer. Ninguém, mas ninguém mesmo. Porém, se não buscar conscientemente comer correto, com certeza, por mais que você não queira, você vai se deparar com um problema de saúde. Então, claro, é muito mais lucrativo você ser disciplinado, você investir numa boa alimentação. Sabe, é comum para as crianças, as mães sabem muito bem disso, né? As crianças, bebês, eles precisam se alimentar a cada 3 horas, porque o corpo está ali, né? Se desenvolvendo, então ele precisa se alimentar a cada 3 horas. Por que que depois que a gente cresce, esse hábito é perdido? Por que que a gente tem esse hábito ruim de esperar a fome chegar para comer? Por quê? Você já parou para pensar que fome e sede é um alerta que o seu corpo gera naturalmente para se proteger de você? Como é que é? Não sabia disso? Você não sabia que a sede é o seu corpo gritando: olha, se você não me der água, eu vou à falência, eu vou ficar desnutrido, não é? Eu vou ficar ressequido, eu vou ter problema. Então aí surge aquela sede imensa, não é? Isso é um alerta. Agora, poxa, se eu sou disciplinado, eu não vou ficar esperando sentir sede para dar ao meu corpo a água tão preciosa. Não é mesmo? Olha, para que esperar a fome chegar? E se eu comer nos horários pré-programados, eu comerei menos, mas a quantidade certa, para que o meu organismo absorva os nutrientes que tem ali. Olha como é muito mais lucrativo você comer antes da fome. Uma que você vai comer apenas o que é necessário, pois a fome também te faz comer em abundância ou em excesso. Mas quando você come a cada 3 horas, você vai dando ao seu organismo simplesmente as vitaminas que ele precisa para se manter forte e você chegar onde você quer. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos administrar melhor, sinceramente, administrar melhor a nossa própria vida. Muitas pessoas acreditam que administrar é apenas as coisas materiais, não é? Eu não preciso administrar minha casa, minha empresa, meu carro, minhas coisas. Mas e a boa administração do seu corpo? Não é importante? Não é? Meu Deus, administrar bem o seu corpo, tudo que ele precisa, vai te dar total condição de enxergar muito mais longe em qualquer que seja os desafios da sua vida, o propósito da sua vida. Então, o que os espíritos nos convidam é para que saibamos não adoecer, ou não adoeçamos, não é mesmo? Bom, obrigado mais uma vez a este espírito, Andrei Volopov, obrigado mesmo. Que busquemos conhecer as reações do nosso corpo, que entendamos o nosso corpo. Você conhece o seu corpo? Que pergunta, hein? Mas não é? Alguém já te perguntou, você conhece o seu corpo? Conhece mesmo? Você conhece quando ele reage se comunicando com você? Você conhece a voz dos seus rins? Não? Você nunca passou por uma situação onde seus rins gritam?
Os seus rins gritam dizendo, eu preciso de você, e te joga no chão como uma criança. Meu irmão, quem já teve dor nos rins sabe o que é, não é? Não sabe? Não é mesmo? Estou falando contigo? Pois é. Então, ele está gritando a sua ajuda. Sabe o que é dor? Dor é o grito de socorro que o seu corpo emana para você tomar providência. Já que você está negligenciando, a dor vem para dizer, meu Deus, me ajude. Você é o Deus desse corpo. Sabia disso? Você sabia que o Deus desse corpo é você? E que quando uma parte do seu corpo grita, é ele pedindo clemência a você. Que coisa, não é? Que coisa, né? E aí, você como Deus do corpo, vai negligenciar o pedido? Quando seu corpo pede água, porque já está ficando doente, fraco, você diz assim, depois eu tomo água, né? Mas vamos lá, vamos ao quadro Livro dos Espíritos. Eu me lembrei agora de uma pessoa, rapidamente, tá? Não quero me alongar. Eu lembrei de uma pessoa que disse para mim, Júlio, o doutor, o espírito, me pediu para tomar mais água, mas é porque eu não tomo, porque eu sou motorista de aplicativo. Se eu tomar muita água, eu tenho que ficar parando toda hora. E aí, não tem lugar no trânsito, sabe? E aí eu perco dinheiro. Aí eu perguntei para ele, mas olha, se você perder a saúde, não é pior? Não é pior? Então cria um plano, meu irmão, cria um plano. Descubra os lugares onde você pode passar e usar de um banheiro público, até mesmo de bares, restaurantes, enfim. Mas dê prioridade. Se você diz que não pode, não vai acontecer, mas se você diz é possível, sim. Sabe o que eles pedem, já que de repente eu estou falando com um dos motoristas de aplicativo, que estes que dirigem muito no trânsito, a cada hora, parem em um estacionamento na rua e dê ali no mínimo 5 voltas em torno do carro, faça um alongamento breve e sente novamente. Seu corpo vai agradecer muito. Coisa simples, não é? Mas vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 939. A pergunta que Allan Kardec fez é: de onde nasce o desgosto pela vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí? Sem motivo plausível, o desgosto acaba se apoderando de você. De onde nasce isso? Vamos à resposta? É o efeito da falta de fé e da influência de espíritos inferiores. O antídoto é a confiança em Deus e a certeza de que a vida sempre tem um propósito. Para e pensa sobre essa resposta, tá? Muitas pessoas são atingidas assim por um desânimo, um desgosto. Isso, de fato, é uma influência espiritual. E essa influência atinge aqueles que perdem a fé e que não vê propósitos na vida. Não vê propósito. Poxa, por que eu estou passando por isso? Passo por isso para isso me ensinar a ser capaz de vencer as dificuldades e desafios futuros. O propósito da vida é vencer. E como você vai vencer se você não estiver na vida? E se você não desejar da vida uma vida mais próspera? Pois só vence aquele que entra nos desafios, não é? Eu nunca vi um atleta vencer se ele não entrar na competição.
E nós somos atletas da vida, não é mesmo? Eu me considero um atleta da vida e eu quero vencer as minhas competições diárias. Você concorda com isso, sim ou não? Pensa. Bom, nós estamos trabalhando afincoamente para que esta casa tenha mais recursos na ampliação das atividades que ela faz. Todos os dias essa casa tem atendimentos ao público aqui em São Paulo. Atendimento segunda e terça, de manhã, de tarde e de noite. A partir das quartas-feiras, de manhã e à tarde. Até o sábado. No domingo nós temos atividades, ou aqui em São Paulo, nas caravanas. Sem contar diversos pontos de luz que estão se abrindo pelo Brasil, graças a Deus, como lá em São José, lá em Curitiba, lá em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Maringá, Ribeirão Preto, e isso está se espalhando, mas não ficamos acomodados, contentes com o trabalho feito. Desejamos cada vez mais servir a mais pessoas. Por isso, convidamos você a fazer parte. Então, criamos aqui uma campanha que iremos sortear aqueles que aderirem a esta campanha um Fusca Azul. Um Fusca Azul. E ele está muito bem cuidado, não é? Mauro Barreto. Take 1, tomada 1, gravando. Estamos aqui hoje, na Colônia Esperança, fazendo manutenção e cuidado do Fusca, que vai ser colocado a sorteio para a expansão das paredes da Casa de Maria. A você, nosso irmão que ajuda, muito obrigado por participar e convidamos aqueles que ainda não participam para poder entrar na central de atendimento e ajudar com R$ 60,01 todo mês durante 24 meses. Participe! Obrigado, Mauro. Tá aí, o Mauro é um dos colaboradores lá no Santuário de Saracali e ele é que é responsável de cuidar desta preciosidade, esse Fusca que nós ganhamos de uma família ali em Vitória do Espírito Santo e estamos utilizando deste automóvel que foi dado para o Templo Maria Santíssima para fazer com que eles se transformem em recursos na ampliação das atividades da casa. Então eu peço a você, adira é feio, né? Adentre esta campanha, vai? Adentre. Muitíssimo obrigado a todos vocês, de coração. Bom, nosso irmão Andrei, ele nos convida, né? A cura não é apenas um ato pontual. Ele nos convida a não adoecer, para que entendamos que a cura não é apenas um ato pontual, mas um caminho de vigilância e transformação. Prevenir e amar a si mesmo é respeitar o dom da vida que Deus nos concede. Que possamos, a cada dia, cuidar do corpo, mas sem esquecer de cuidar da alma, cultivando os pensamentos, a nossa paz. Gestos de caridade e de fé que nos fortalece.
sabe que a maior cura vem da decisão de viver em sintonia com Deus, com Cristo Jesus. E aí, você decidiu ter a cura? Tá aí. Amanhã estaremos de volta. Meu forte abraço de coração. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.